Agora são 7h56. Vamos falar da reforma da Previdência. O nosso convidado de hoje é o Carlos Eduardo Gabas, que já foi ministro da Previdência Social. Oi, Gabas, bom dia. Oi, Marilu, bom dia, tudo bem? Tudo certo? O Gabas está aqui por Skype, né? Para quem está acompanhando, YouTube da Rádio Brasil Atual e da TVT. E quem está ligado também na TVT. Gabas, você acompanhou ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, né? Na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Ele falou ali da Brasil, né? Uma baleia ferida que foi arpoada várias vezes, está sangrando, parou de se mover. E ele disse que a reforma da Previdência é a primeira medida para reequilibrar as contas públicas, enfim, resolver os problemas do país. Como é que você viu essa declaração do ministro, Gabas? Olha, primeiro, as comparações são as mais diversas e mais esdrúxulas possíveis, né? Não é verdade que a reforma da Previdência seria a primeira medida para equilibrar as contas do país. Até porque isso não é uma reforma da Previdência, né? Eu tenho repetido aí, Brasil afora, que o que o governo propôs foi um ajuste fiscal, exatamente tirando o direito dos trabalhadores mais pobres. Então, é um ajuste fiscal na conta do trabalhador. Se o governo quisesse mesmo equilibrar as contas, ele começaria as tais das reformas pela reforma tributária. Ele acabaria com renúncias fiscais. Eu gosto sempre de lembrar, Marilu, que o Brasil se dá ao luxo, mesmo voltando agora ao mapa da fome, mesmo tendo milhões de trabalhadores desempregados, mesmo precisando cada vez mais de políticas sociais, o Brasil se dá ao luxo de abrir mão de receita, de renunciar às receitas das grandes empresas petrolíferas estrangeiras. Nós aprovamos, o Congresso Nacional aprovou em 2017 uma lei que exime, que abre mão, renuncia às receitas, à tributação, aos tributos das empresas petrolíferas estrangeiras que venham aqui no Brasil explorar o pré-sal. Então, isso, só para você ter uma ideia, Marilu, essa renúncia ao longo de 10 anos, ela é algo da ordem de R$1 trilhão. Ora, se o Paulo Guedes quer economizar R$1 trilhão, a primeira medida deveria ser acabar com essa renúncia fiscal, porque essas grandes empresas, eu estou falando aqui, Marilu, da Shell, da Esso, da Chevron, da BP inglesa, são só grandes empresas, são só tubarões do petróleo mundial que vêm aqui explorar o nosso pré-sal e não pagam tributos. Então, a primeira medida que deveria ser feita era essa, né? E várias outras para que o regramento da tributação no Brasil fosse mais justo. Nós tentamos fazer isso ao longo dos nossos governos, mas, claro, isso encontra uma resistência muito grande no Congresso Nacional. Mas hoje, dada a situação que o governo diz que, olha, o Brasil está quebrado, o Brasil não tem um centavo para investimento, está cortando verba de tudo quanto é programa social, congelou gastos sociais por 20 anos, precisa de dinheiro. Ora, com esse argumento de que precisa de dinheiro, seria mais fácil você fazer essa reforma tributária, trazendo o mínimo de justiça tributária ao nosso regramento de tributação. O Brasil é um país com uma carga tributária altamente regressiva. O que quer dizer isso? Quem paga imposto é quem tem menos, é quem ganha salário e salários mais baixos. O imposto no Brasil, Marilu, ele é muito centrado no consumo e não na renda, na propriedade, na fortuna, na transmissão de herança. Isso tudo a gente tributa ou não tributa ou tributa muito pouco. Então, agora seria uma boa hora de fazer justiça tributária e encaminhar uma proposta de reforma que não é essa que está aí, que está sendo defendida no Congresso. Faz uma simplificação. O Brasil não precisa só de simplificação. Claro que é bom simplificar, mas é bom fazer justiça tributária. Essa reforma que está sendo discutida no Congresso, ela não tem nenhum elemento de justiça tributária. Então, está tudo errado. O Brasil, para voltar a ter algum grau de investimento, para ter algum grau de crescimento econômico, precisa de ter emprego,
precisa de ter distribuição de renda, precisa de ter salário, aí a arrecadação melhora. Agora, dessa forma que o governo está propondo, que vai tirar R$ 1 trilhão da economia, claro que vai aumentar a recessão, vai aumentar o desemprego e vai aumentar a distância, né? O abismo social que nós temos hoje no Brasil, com muita gente passando fome, muita gente sem nada e poucas pessoas com uma concentração de renda enorme. Muito bem. E o Senado aprovou na segunda-feira, né, Gabas, a medida provisória que prevê aí um pente fino, né, nos benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social. Na realidade, o que passa quando a gente vê, né, pela televisão, pela mídia tradicional, nossa, agora sim, hein, vai passar um pente fino, vai realmente acabar com tudo que está errado. É verdade isso ou realmente os mais pobres novamente serão atingidos? Ô Marilu, essa história do pente fino foi só um argumento que o governo, de forma inteligente, utilizou para aprovar uma medida provisória que simplesmente retira direito de trabalhadores. Ele mexe na pensão, ele mexe na carência dos benefícios como auxílio reclusão, ele mexe profundamente no segurado especial, no direito dos trabalhadores rurais segurados especiais. É o começo do fim da aposentadoria rural, essa MP 871. E eles usaram como argumento, como pano de fundo, a história do combate à corrupção. Eu argumentei isso com vários senadores, inclusive os do PT já estavam todos contra, né, votaram contra, mas eu estive com alguns senadores do Centrão e argumentei o seguinte: o processo de reconhecimento de direitos ou de concessão de benefícios do INSS, ele já tem na sua análise, no seu conjunto de regras, ele já tem um elemento de combate à corrupção, de verificação de dados. Nós temos um manual que foi aprovado e está em vigor no INSS, que chama Monitoramento Operacional de Benefícios, que faz um levantamento de benefícios com indício de irregularidade. Então, a medida provisória, ela simplesmente cria um rito sumário para cancelar benefício. Sem direito de argumentação, ela dá simplesmente 10 dias de prazo para o trabalhador se justificar ou apresentar provas do benefício dele que está sendo questionado. E ele tem 10 dias e tem que fazer isso pela internet. Você imagina um trabalhador rural que recebe uma cartinha, sabe lá Deus quantos dias depois que ela foi emitida, dizendo que o benefício dele está cancelado. Ele tem 10 dias para encaminhar pela internet uma justificativa ou os documentos escaneados para comprovar que o benefício dele não tem fraude. Isso é um absurdo, isso aí é contra o processo legal, isso é inconstitucional, mas enfim, esse Congresso que está aí, quem duvidava que poderia ser pior que o anterior, está aí, ó, é pior. E aprovou essa medida provisória que não tem nada a ver de combate à fraude, não tem relação com pente fino nenhum, é simplesmente um rito sumário para cancelar benefícios, porque eles estão trabalhando muito para cortar benefícios e também uma forma de cercear o direito, de limitar o direito dos trabalhadores de acesso aos seus benefícios, ao que eles têm direito de acordo com a legislação. Bom, Gabas, aqui o Glauco Faria, você já deve conhecer, o nosso jornalista aqui, também especialista aqui nessa área, já fez o Mitos e Verdades, né, a respeito da Previdência. Então, na época da outra proposta de reforma. Outra, é verdade. Da 287, né, Glauco? Isso. Vamos lá, Glauco. Bom dia, Gabas. É, Glauco. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro participou do programa do Ratinho no SBT e boa parte ali da conversa foi a respeito da chamada reforma da Previdência. A gente sabe, inclusive, que o apresentador recebeu aí R$268 mil para fazer merchandising a favor. Né? Programa comprado. Né? Isso, exatamente. E ali, ele repisou dois argumentos que são os argumentos centrais da campanha do governo em prol da PEC 6 de 2019, que é a questão de que se o Brasil não fizer a chamada reforma, vai quebrar, né? E que, na verdade, essa PEC combate privilégios. Então, só para a gente deixar bem claro para o ouvinte, eu queria que você explicasse esses dois argumentos principais aí que estão fundando a campanha do governo em prol dessa reforma. Primeiro, essa história de que o Brasil vai quebrar, eu ouço já há décadas, Glauco. Não vai quebrar.
A Previdência não é um fator de atraso para o país, não é um fator que impede o crescimento, é o contrário. A Previdência é uma política, junto com a assistência social, que garante cidadania, garante renda para mensalmente 35 milhões de pessoas. Então, se você quer uma economia girando, se você precisa de consumo, você cortar uma política que é justa, que é um direito, está na Constituição, é para quem, ao longo de toda a sua vida, contribuiu para a Previdência Social. Se você quer que o país volte a crescer, você não pode cortar muito menos direito do trabalhador, né? Você não pode cortar os direitos e nem tirar dinheiro do mercado, que é o que ele está fazendo. Então, essa história de que se não fizer reforma o país quebra, quando fizer reforma vai voltar a ter investimento. Eles já fizeram essa mesma retórica no Chile e 38 anos depois, o que aconteceu no Chile, Glauco? Aumento da desigualdade social, aumento da desproteção social, empobrecimento dos aposentados. 80% das pessoas hoje no Chile ganham menos do que um salário mínimo. 44% dos aposentados no Chile estão com uma renda abaixo da linha da miséria. Por quê? Porque o sistema de capitalização ele não tem condições, ele não foi feito para proteger, para servir como sistema básico de proteção social. No mundo todo, sistema básico de proteção social é de solidariedade, é de redistribuição de renda, é um regime de repartição. Então, é uma falácia dizer, fez a reforma, o Brasil volta a crescer. Eles usaram isso aqui no Brasil em relação à reforma trabalhista, você lembra? Vamos aprovar a reforma que o emprego vai voltar. Aprofundou o desemprego, aprofundou a crise, claro. Então, essa é a primeira retórica deles que não para em pé. E a segunda é de que ataca privilégios. Também não é verdade, não ataca um privilégio. O problema é que eles estão chamando de privilegiado o segurado do regime geral, que recebe, Glauco, em média, de todos os benefícios da Previdência Social, dos 35 milhões de benefícios, a média de valores pagos é de R$ 1.404. E aí eu pergunto, quem ganha R$ 1.400 é rico, é privilegiado? E vamos falar de privilégio. Vocês fizeram uma matéria outro dia muito bem feita pelo repórter, pelo Juca Guimarães, e o Juca colocou lá contra-cheques de servidores que ganham R$ 188 mil por mês, ou seja, acima do teto de 39 mil. Eu pergunto, a reforma traz alguma medida que combata esses salários, que traga para o teto, que já não é pequeno, que é de 40 mil reais, esses salários? Não combate isso, não acaba com isso. Então, quem tem privilégio está sendo ampliado ainda, esse conjunto de privilégios. Ele faz uma espécie de plano de carreiras para os militares que aumenta também os valores, que já não são pequenos, do soldo dos militares e trata isso como combate a privilégios. Isso é um absurdo. Não tem nenhum fundamento a história de dizer que o governo está combatendo privilégios. Esta reforma tira dinheiro, tira direito, tira de circulação dinheiro dos trabalhadores mais pobres. Essa reforma vai empobrecer não só o aposentado, mas o trabalhador. O idoso pobre que recebe o BPC, o deficiente pobre que recebe o BPC. Então, isso é um extrato da sociedade que precisa de proteção. Aí não tem nenhum privilegiado. Eles estão simplesmente ganhando em escala, porque nós temos aí hoje mais de 35 milhões de beneficiários que têm direito a ter algum grau de proteção, porque está na Constituição, porque é justo que assim o seja, que a Constituição estabeleceu uma proteção social ao extrato, ao conjunto mais vulnerável da sociedade. Em todo mundo civilizado é assim. O que eles estão querendo fazer é acabar com o que restou de civilização aqui no Brasil. E é uma medida muito forte para acabar com a civilização, é acabar com a proteção social. E é isso que o Bolsonaro está propondo.
Nesse sentido, Gabas, a gente já teve a reforma trabalhista que precarizou as condições do trabalhador. E a gente sabe que boa parte da queda da desigualdade que o Brasil vivenciou nos últimos anos se deve em função de dois fatores: da política de valorização do salário mínimo e justamente também da questão da Previdência e da Seguridade Social, já que o piso da Previdência também é o salário mínimo. Agora, com a reforma trabalhista, com essa reforma da Previdência, se for aprovada, mais o fim da política de valorização do salário mínimo, a gente simplesmente destrói as possibilidades de redução da desigualdade social no Brasil. Claro, porque não há uma preocupação, Glauco, com o crescimento econômico ou com o setor produtivo do país, com o capital produtivo. O que está acontecendo no Brasil, e aconteceu e acontece ao mesmo tempo em vários países do mundo, é uma financiarização da economia. Você já não tem, os empresários já não têm mais aquela preocupação, eu preciso investir na produção para eu ter o meu retorno. Não, eles estão retirando os investimentos de produção e fazendo investimento no mercado financeiro. Por quê? Porque você ganha sem fazer nada. Então, esse rentismo que está alcançando a economia brasileira, ele agrava a situação econômica, ele agrava a crise, e o governo, para justificar essa reforma, usa argumentos que não são verdadeiros. Então, é só a gente voltar lá no ano de 2016, 2017, quando o Temer propôs e aprovou a reforma trabalhista, aprovou o congelamento de gastos sociais por 20 anos, que nós dizíamos que se nós tivéssemos ganho a eleição, a primeira medida econômica do governo seria revogar a PEC 55, que congela os gastos sociais, e a primeira medida no mundo do trabalho seria revogar a reforma trabalhista, que precariza a relação do trabalho e que tem um impacto forte na arrecadação previdenciária. Então, todas as medidas que o governo, tanto o Temer quanto o Bolsonaro estão fazendo, não são medidas para equilíbrio da Previdência Social, não são medidas para melhorar a vida do trabalhador, para retomar o emprego, para retomar o ciclo produtivo com inclusão social, com distribuição de renda. É o contrário, é retirada de direito, é precarização das relações, e o próprio Bolsonaro já disse, o trabalhador no Brasil vai ter que escolher entre ter emprego ou ter direitos. Então, há um movimento muito forte de retirada de direitos, de flexibilização total das relações do trabalho, da economia, deixando na mão do capital especulativo o regramento e a condução da economia no país. E nós sabemos isso onde vai dar. Né? A mesma coisa que aconteceu em outros países que já caminharam para esse sentido. Por exemplo, a Argentina. Né? O Macri, com esse mesmo discurso e com essa mesma prática, quebrou a Argentina. Né? Então, eu temo que no Brasil as consequências serão muito mais graves. A nossa economia ela é muito mais robusta. Então, pelo tamanho que ela tem, se ela for colocada em depressão para retomar depois, eu penso que é muito mais difícil. Agora, Gabas, está circulando também pelas redes sociais uma propaganda, né? Que a gente, inclusive, para quem está acompanhando pela TVT, pelo YouTube, vai poder ver, aí você vai ver também, dizendo o seguinte, que a reforma da Previdência, para quem ainda não entendeu, coloca aí os valores, né, médios das aposentadorias, o pobre 1.420, o executivo 8.478, o judiciário 18.065, o legislativo 26.826. Aí depois, se a reforma for aprovada, o pobre continua 1.420, o executivo cai de 8.000 para 5.830 e o judiciário de 18 para 5.830 e também o legislativo cai. E aí eles colocam o seguinte, entenderam porque a esquerda oportunista não quer a reforma, né? E como é que você está vendo? Deixa esse quadro aí, deixa esse quadro que eu vou te explicar. Eu vou explicar. Primeiro, ele é autoexplicativo. O que ele está falando, se a reforma for aprovada, o Executivo, o Judiciário e o Legislativo aposentarão com 5.830. Isso é mentira. Nós já fizemos isso, gente. Isso aí é a PEC 41 e a Lei 12.618 de 2012. Os caras estão fazendo propaganda com uma lei que nós aprovamos em 2012. Já existe esse teto de 5.830 para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário, após a criação do FUNPRESP. Então, eles estão usando uma medida que nós aprovamos e apanhamos muito para aprovar isso. Não foi fácil
aprovar. Nós tivemos inúmeras reuniões, especialmente no Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal, para eles aceitarem que a gente criasse os planos de complementação, a previdência complementar do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, que foi a medida exigida através da PEC 41 para ela entrar em vigor. Para que o teto entrasse em vigor, era preciso aprovar a previdência complementar dos servidores. Nós aprovamos isso em 2012. Então os caras estão usando uma lei que nós aprovamos para fazer propaganda da reforma deles. Isso não é verdade, eles não mexem no valor dos salários atuais. A única coisa que eles poderiam mexer ainda é nos salários atuais, de 100, 200 mil reais, como tem a matéria de vocês na página. As aposentadorias, o teto das aposentadorias, nós já aprovamos. Então eles usam. Isso aqui a gente devia fazer um cartaz e colocar do lado igual. Não sei onde é que está isso daqui, mas a gente podia fazer um e mostrar a lei qual que é. Põe aí a lei. Lei 12.618 de 2012. É um absurdo. Eles usam tudo quanto é tipo de notícia falsa para tentar convencer as pessoas de que eles estão corretos e os nossos governos só fizeram coisa errada. É um absurdo. Gabas, muito obrigada por você esclarecer, né, essa fake news, né? Muito obrigada também por pura fake news. Muito obrigada por toda a sua análise e a gente volta a conversar com certeza outro dia, porque esse tema da reforma da Previdência, que é deforma, né, realmente está dando pano para manga, todo mundo quer saber a respeito e você, como uma pessoa extremamente especializada no assunto, certamente voltará aqui em nossos estúdios. Um grande abraço, Gabas. Sempre à disposição, Marilu. Grande abraço. Glauco, um abraço. Abraço. Falamos aqui com o Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da Previdência Social.